sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso. Diga aleluia! Deus é bom! Meu Pai do céu. Irmãos, essa unção que está nesse lugar é para tocar a tua vida, meu querido. Deus é bom demais. Hoje é quinta da família e a gente está muito feliz de poder estar compartilhando essas quintas aqui na igreja, ministrando sobre família. E essa noite vai ser uma noite especial. Amém, irmãos? Então, toma o teu lugar aí. Nossa querida Esther vai estar ministrando para a nossa vida e vamos receber tudo. Amém? Graça e paz. Queridos, como está você? Você está bem? Olha que ambiente maravilhoso, né? Que graça maravilhosa, que unção maravilhosa distribuída entre nós aqui nessa noite. Queridos, eu quero incentivar você a permanecer reunido, ligado nessa mesma graça de vida, porque a palavra de Deus ela vai continuar fluindo para o seu coração. Amém? Obrigado, Duda. Glória a Deus, queridos. Então, eu tenho uma palavra para você. Hoje, como o Tiago falou, é quinta da família. Mas eu quero falar algo muito específico e no final nós vamos aplicar isso à família, a casamento. Amém? Mas eu quero falar sobre a importância de você guardar o seu coração. Amém, queridos? É tão importante essa questão do coração, porque nós vemos pessoas começando bem na sua caminhada com Cristo e terminando amarguradas, porque não guardaram o quê? O seu coração. Nós vemos pessoas começando o casamento animadas, felizes, cheias de sonho, mas com o passar dos anos elas vão se tornando desestimuladas e amarguradas por coisas que foram o quê? Plantadas e que cresceram no solo do coração. Então eu vou dizer para você para tudo na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, seja na igreja. Tem pessoas que começam num departamento muito animadas, elas são animadas, elas estão aqui para servir, para fazer o que for necessário, e com o passar do tempo, elas vão se tornando pesadas. Aquilo que elas faziam com tanta alegria, daqui a pouco está botando muita força. E por que muitas vezes está colocando força? Porque não guardaram o quê? O coração. E eu quero abrir com vocês a Bíblia em Efésios 3,17. Eu quero ler um versículo com vocês bem legal. E quero incentivar esse livro para você também, do Scott Webb, Agarrando o Espírito da Fé. Que Kel está lendo ele, né? Esse livro não é tão novo, mas eu ainda não tinha lido ele. Eu achei ele lá em casa, eu falei, meu Deus, um clássico como esse. E eu ainda não li. E peguei para ler e fiquei apaixonada por esse livro, queridos. E Scott Webb, ele fala no livro uma coisa muito preciosa. Ele diz assim: a Bíblia compara o coração com a terra na qual tudo cresce. Você pode repetir comigo? A Bíblia compara o coração com a terra no qual tudo cresce. Isso é uma afirmação muito preciosa. De fato, a Bíblia compara o nosso coração como uma terra. Você deve se lembrar agora da parábola do semeador. Você lembra disso? Jesus, ele ministrou esse sermão da parábola do semeador e ele fala que o semeador saiu a semear. E a semente era o quê? A palavra de Deus. E os solos eram o quê? Os corações. A maneira como as pessoas recebiam a solo, eu estou falando o quê? Do meu e do seu coração.
É a terra onde tudo germina. Onde pode germinar fé, onde pode germinar a palavra de Deus, ou onde pode germinar coisas ruins. Amém? Mas tudo depende o quê? Da terra. Porque a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Mas o que muda muitas vezes? O solo do nosso coração. E é por isso que precisamos guardar o nosso coração. Eu pedi para você ler comigo Efésios 3:17. E ele diz assim, é um versículo bem curtinho, você pode ler toda essa passagem em casa, mas diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Na versão fácil de ler, esse mesmo versículo fala assim: peço que Cristo viva nos seus corações por meio da fé, e que a vida que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Então, a Bíblia fala que as nossas raízes, onde tudo deve ser plantado, devem ser alicerçadas no quê? Em amor. O alicerce do nosso coração, ou o fundamento do nosso coração, ou a base naquilo que o nosso coração é plantado, devem ser o quê? Um alicerce de quê? De amor. Amém, queridos? Onde tudo é plantado, aquele solo do nosso coração, o nosso coração precisa estar arraigado ou alicerçado num solo do amor de Deus. E agora falei em amor, lembrei da pregação da Vanessa, no Rema, que a Vanessa pregou sobre o amor, não foi isso? Falou sobre o amor, vários tipos de amor, e ela deu ênfase ao amor ágape, ao amor do tipo de Deus. Então, o nosso coração, o solo do nosso coração, ele precisa estar alicerçado em quê? Em amor. As raízes daquilo que é plantado no seu coração devem ser raízes de amor. Agora, veja só, o amor é o solo onde tudo floresce, onde a sua fé floresce, onde a sua vida de paz floresce, onde a sua vida de perseverança floresce. É no solo de amor onde você se torna o quê? Frutífero. Agora, é no solo de amargura também, onde a sua vida não vai para frente. É no solo de amor onde você cada vez mais cresce no pleno conhecimento de Cristo. Mas é no solo da falta de perdão, da incredulidade, do ódio, da amargura, onde a sua vida também o quê? Naufraga. E eu quero falar um pouco sobre solo com você, já que eu estou falando sobre o solo do coração, sobre guardar o coração. E eu sei que eu não sou muito entendida de agricultura, né, queridos? Mas eu vou dizer para você uma coisa. Você sabe que determinadas regiões, elas produzem frutas melhores ou de melhor qualidade do que outras regiões, dependendo do solo. É claro que a semente é muito importante, com certeza. A qualidade da semente, ela com certeza é muito importante. Mas saber que a qualidade do solo também. Existem solos que quando você quer plantar determinada árvore frutífera, aquilo simplesmente não pega, porque o solo não é propício para aquilo. Enquanto outras regiões, o solo é tão fértil, o solo é tão propício, que você vai lá e come aquela uva, meu Deus, que uva doce. O pastor Silvio, quando veio aqui para Chapecó da última vez, ele no caminho trouxe uma caixa de uva para a gente, não é, Tiago? Meu Deus, mas como eu comi uva naquele dia, irmão. Mas que uva mais deliciosa do mundo, irmãos. O quê? Um solo propício para aquela planta germinar e dar aquele fruto doce. Aqui a gente come muito, uma coisa que não tem muito lá no Rio de Janeiro. Na verdade, lá no Rio de Janeiro é caríssimo, que é pêssego. Pêssego e kiwi. Meu Deus, mas aqui eu como tanto pêssego, gente. Pêssego é tão gostoso, pelo amor de Jesus. Que negócio é esse, gente? Pêssego é Deus que fez mesmo, gente. Mas que coisa mais gostosa. E aí você pega, queridos, aquele pêssego, chega, me deu água na boca. Vocês falando de pêssego. Aquele fruto doce. Porque o solo é propício para isso. Amém, queridos? Então, existe diferença de solos para aquele resultado, ele sair de lá de dentro. Agora, com o nosso coração, também é a mesma coisa, queridos. Muitas vezes aquilo que brota do nosso coração depende daquilo que nós estamos cultivando lá dentro do nosso solo, do nosso coração. Porque se a semente é a palavra de Deus, o solo é o nosso coração, o solo precisa estar fundamentado em amor.
Porque se não tiver, o fruto que sair de lá não vai ser um fruto excelente. E muitas vezes nós vemos as pessoas que elas conhecem a palavra de Deus. Elas sabem Bíblia, irmãos. Você fala de Bíblia com elas, elas sabem falar da Bíblia, elas sabem conversar da Bíblia. Mas o que acontece? Quando você olha para elas, por que o fruto da vida delas está vindo um fruto amargo? E aí minha pergunta é, saber da Bíblia, mas ter um solo do coração ruim, vai sair fruto ruim. Você está entendendo isso, queridos? Não importa o quanto você sabe da Bíblia. É claro que, nesse sentido aqui que eu estou falando para vocês, amém, queridos? É claro que saber da Bíblia importa. Mas o que eu estou querendo dizer é que não importa apenas saber da Bíblia. Tem muitas pessoas que elas citam muitos versículos da Bíblia, mas quando você olha para o coração dela é um coração cheio de amargura. Ela deixou entrar coisas lá dentro do solo do coração dela que não deveria estar. A Bíblia fala, e eu quero ler com vocês, Provérbios 4, 20. É uma passagem também bem conhecida, com certeza você conhece também, amém? Provérbios 4, 20 ao 23 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida. A palavra de Deus, a instrução de Deus, a sabedoria de Deus, ela é vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E ele fala assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então você precisa guardar o seu coração. Você precisa saber todo dia o que está plantado lá no solo do seu coração. Você precisa ter um solo alicerçado em quê? Amor. As suas raízes precisam ser alicerçadas em amor. E isso é um exercício que você faz todo dia. Porque todo dia o diabo vem sussurrar no seu ouvido uma oportunidade para você ficar com raiva de alguém. Ele vem dizer para você, você não sabe como aquela pessoa, ela frustrou você? E aí você tem a oportunidade de você agarrar aquilo e trazer para o solo do seu coração. Trazer aquele aborrecimento para você. Ou simplesmente falar, não, eu estou alicerçado e fundamentado em amor. E eu não vou cultivar isso no meu coração. Porque existe até uma frase que fala que a falta de perdão é como um veneno que você mesmo toma e você espera que outra pessoa morra. E é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Às vezes nós pensamos, olha, mas aquela pessoa não merece. Não merece que eu perdoe ela. Não merece que eu dê a segunda chance. Mas se você não fizer isso, querido, você está guardando no seu coração um veneno para você mesmo morrer. Esse é um exercício que eu faço comigo o tempo todo. Quando eu olho para o meu coração e eu vejo que no meu coração está chegando aquela pontinha de frustração, eu falo assim, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de perdoar. E às vezes eu falo isso pela fé, irmãos. Eu digo, eu perdoo as pessoas facilmente. Eu não guardo rancor de ninguém. Isso não combina comigo. Eu não guardo raiva das pessoas que poderiam ter feito melhor e não fizeram. Não. Eu consigo perdoar. E aí você pode perguntar para mim, Esther, mas eu perdoo, mas às vezes, como é que eu sei que eu perdoei? Irmãos, primeiro de tudo, perdão é pela fé. Você perdoa assim. Você se levanta e fala assim, pai, eu perdoo fulano de tal, porque ele me fez uma raiva que dá dó. Na verdade, eu quero mesmo matar ele. Sinceridade, irmãos. Amém? Mas eu perdoo, porque eu sou crente. Eu estou alicerçada em amor. Eu estou fundamentada em amor. No solo do meu coração só tem amor. E toda vez que eu ver essa pessoa, eu vou ter atitudes de amor para com ela. Porque, afinal de contas, agarra isso, irmãos, o amor é o que o amor faz. Sabe como é que você demonstra amor pela pessoa? Com atitudes, fazendo, tendo atitudes de amor. Então não fique tão preocupada com os seus sentimentos. Não fique preocupada se quando você chega para ela, você ainda lembra daquela pisada na bola que ela deu. O importante é você ter atitudes de amor. E como é que eu sei quais são as atitudes de amor? A Bíblia fala aquilo que o amor é, e você sabe, queridos. O amor é paciente, é ter atitude de paciência.
Dar uma nova chance para aquelas pessoas que nos frustraram. Amém? Ser educado com a pessoa. Porque às vezes, quando a gente está com raiva de alguém, a vontade que a gente tem é de nunca mais a pessoa passar, a gente olhar na cara dela. Não, é só eu ou é você? Então? A vontade que dá, a pessoa entra de um lado, é você desviar para o outro. Ó. Mas aí, quando você lembra que você precisa guardar o seu coração e ter um solo do seu coração fundamentado em amor, em vez de você virar, você propositalmente, você passa pelo caminho onde ela está. Sabe o que eu faço quando eu sei que alguém está com raiva de mim, eu caço a pessoa e vou lá falar com ela. Mas eu não saio da igreja antes de cumprimentar. E a pessoa sai correndo e eu saio atrás. Mas vou que vou, irmão, não sai não. Até desistir de ficar com raiva de mim, irmão. Amém? Porque eu grudo mais do que chiclete. E é assim que você tem que ver. Se alguém te fez raiva, irmão, não for dessa pessoa, não. Atitude de amor, aí sim que você tem que ir atrás, ser simpático e falar, boa noite, como você está? Como é que foi a sua semana? Você teve uma semana abençoada? Essa próxima aqui vai vir, vai ser melhor ainda. E aí você declara palavras de bênção, irmãos. O que é isso? Guardar o solo do seu coração. E o que você está fazendo? Blindando o seu coração. Porque a Bíblia diz que a fé, ela atua pelo amor. Mas se você quer ter uma vida de fé, mas o que você está cultivando no seu coração é falta de amor, como é que a sua fé vai ser eficaz? Não tem como. A Bíblia fala que até em relação a nossas ofertas, aquilo que você dá, precisa ser dado em amor. A Bíblia fala que se você... Jesus falou isso, não é num sermão dele. Se você tiver algo contra alguém, você vai lá primeiro, se acerta e depois você entrega aquilo que você tem que entregar. É tão sério essa questão do amor que até para você semear, você precisa semear de coração limpo. Porque Deus, ele não recebe apenas a sua oração, mas Deus, ele recebe a sua oferta. Mas ele também olha a maneira como você está ofertando. Agora imagine, querido, você ser um dizimista fiel, mas todo o seu dízimo ser dado com falta de amor. Você está perdendo todo esse tempo, irmãos? E o Senhor não está recebendo nada? A sua oração também precisa trafegar em veredas de amor. Porque para você exercer fé e orar, a sua oração precisa estar cheia de amor pelo próximo. E se você, quando estiver orando, você perceber que você tem alguma falta, que você precisa perdoar alguém, você precisa liberar perdão, queridos. Eu já liberei perdão de pessoas, irmãos, que eu não queria perdoar, irmãos, eu não queria perdoar. E eu queria ficar com aquela raiva. Para mim, eu queria cultivar ela. Eu me lembro, irmãos, que um dia que eu fui frustrada, quando eu era bem jovenzinha, eu fui frustrada por uma pessoa que me traiu, né? Antes de eu falar, não foi o Tiago, amém? Que ele nem conhecia Tiago nessa época, pelo amor de Deus. E quando eu falo nisso, eu não falo, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Tiago nem conhecia ele nessa época. E eu me lembro que eu fiquei tão arrasada, irmãos. E eu ficava pensando em 1000 maneiras, de maquinar 1000 maneiras para aquela pessoa morrer. E eu falava, Senhor, que leva assim, Pai, que aconteça isso. Eu rogava todas as pragas do universo. Você nunca fez isso, não, irmão? Nunca rogou praga para alguém, não? No teu pensamento, nunca rogou praga para alguém, não, irmão? Ah, que duvida que não, irmão. No teu pensamento, naquele diálogo entre você e o seu travesseiro que ninguém está vendo, que a Bíblia manda você abençoar os seus inimigos, mas lá naquele diálogo você está rogando praga. Amém, queridos? E o tempo que eu fiquei guardando falta de perdão no meu coração, a minha vida só naufragava. Eu ficava cada vez mais desanimada. Eu era cheia do Espírito Santo, irmãos, cheia de vigor. Mas sabe o que acontece com o ódio que você cultiva no seu coração? Ele rouba tudo isso. Ele drena. A falta de perdão, ela drena toda a vida do seu coração. Por isso que a Bíblia fala, guarda o teu coração. Porque existem coisas que você pode plantar lá, que elas podem drenar toda a vida de Deus dentro de você. E essa falta de perdão drenou toda a minha alegria, irmãos. Drenou toda a minha paz, porque eu ficava o tempo todo pensando nisso. E eu vou te dizer para você, quem não perdoa não tem paz. Porque o tempo todo você fica pensando naquela injustiça e você não tem paz. E eu me lembro que eu estava definhando. E eu lembro que eu fui um culto lá, eu chegava desanimada e saía desanimada para o culto.
E eu lembro que um dia eu fui para o culto. E aí, não sei se vocês conhecem Sâmia Rocha. Ela é uma pregadora também. Hoje ela está morando lá em Portugal. E Sâmia me conheceu desde nova. E eu acho que os puxões de orelhas maiores da minha vida, quem me deu foi Sâmia. Eu já chegava perto dela pedindo perdão por todos os meus pecados, aqueles que eu cometi, o que eu viria a cometer. E eu me lembro que nesse dia ela pregou, e eu cheguei, né? Ela estava lá no Rio de Janeiro, passando uma temporada, ela ia muito lá. E eu cheguei no culto como uma pessoa amargurada. Sentei. Rapaz, eu sei que naquele dia ela estava pregando, e ela ficou com tanta raiva daquilo que ela me chamou lá na frente. Esther, vem aqui! E eu não sei, irmãos, ela me chamou na frente, ela falou, deixa eu te falar uma coisa para você. Chega! Me deu um sacode, irmão. E eu não sei se eu liberei perdão por causa do medo de Sâmia, ou porque eu tinha que praticar a palavra, mas eu acho que foi por causa do medo de Sâmia. Que ela me deu um grito lá na frente, ela falou, isso acaba hoje! Aí eu falei, amém, Jesus, acaba hoje, Senhor, me perdoa, Pai. Acaba hoje, eu perdoo todo mundo, Senhor. Perdoo todas as pessoas que vieram algum dia cometer alguma coisa contra mim, eu perdoo a todos, Senhor. Amém. Ela me deu um sacode, irmão. E é engraçado que foi aquele apelo para uma pessoa só. Ela me chamou pelo nome e só foi eu lá na frente, me chamou lá na frente. Me deu um grito lá na frente. Eu voltei boazinha para o meu lugar, irmão. Voltei para o meu lugar, eu falei, Senhor, meu Deus do céu, perdoei rapidinho. Sabe que tem hora que a gente está precisando de um sacode também? Deixa eu só beber uma água aqui, rapidinho. Tem hora que você está um sacode também, irmão. Que você está achando bonito viver com aquela falta de perdão e você tem que ouvir de Deus falando para você, acorda, chega! Para de ficar cultivando isso no teu coração, que isso vai te fazer mal. Você vai morrer com isso. Amém, queridos? E aí, quando você toma um posicionamento, acorda para a vida. Porque o diabo quer ninar você naquela desilusão, né? Ele quer ninar você naquela falta de perdão. Isso, não perdoa não. Ele não vale nada. Sabe o que é isso? É o diabo botando você no bercinho e ninando. Ele não vale nada. Como é que essa pessoa fez isso com você? Não merece. Você não merecia. Você merecia muito mais que isso. E olha que você fez tudo por ela, viu? Você sempre foi uma pessoa boa. Semeou coisas boas e olha o que você teve em troca. Aí ele vai ninando você no bercinho. E você fala, diabo, Ele vai lá ninando. A falta de perdão, ela é como se entorpece a pessoa. É como se fosse um ópio. A pessoa fica entorpecida naquela falta de perdão. Ela fica cheirando aquela falta de perdão e ela fica assim. Falta de perdão é assim. Fica entorpecida naquilo. E dia após dia ela fica entorpecida naquilo. Mas a palavra de Deus, ela vem e te dá um sacode para você acordar e sair disso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu e você precisamos guardar o nosso coração. E às vezes não é falta de palavra, não. Nós temos palavra. Às vezes é falta o quê? De posicionamento. Eu e você olhar para a nossa vida e dizer assim, eu vou me posicionar como aquela pessoa que no solo do meu coração só tem coisas boas. Sabe, Scott Weber, ele conta um exemplo, né? Ele fala que na região onde ele mora tem muitos furacões, né? Tornados. Nos Estados Unidos tem muitas essas coisas, né? E ele fala que ele tinha uma árvore lá perto de onde ele morava, que era uma árvore centenária. E uma vez ele estava passando por ela e a árvore tinha sido arrancada com todas as raízes do solo por causa de um furacão. E ficou aquele buraco enorme no solo, no chão, e a árvore completamente inteira aqui. E ele ficou falando, ele fala assim, ele dá esse exemplo, e ele fala, por que aquela árvore ele foi desarraigada, né? Desarraigada, como é que fala isso, né? Desarraigada, talvez isso daí. O que aconteceu ali com aquela árvore? Queridos, aquela árvore, ela foi arrancada porque o solo não conseguiu segurar aquela árvore. Agora, isso traz uma ideia também para a nossa vida. Porque a árvore ou a semente é a palavra de Deus. E muitas vezes não é a palavra de Deus que falha. Muitas vezes é o nosso coração que cede e não consegue segurar a palavra de Deus.
A nossa fé naufraga, muitas vezes, não é por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é como aquela árvore frondosa e centenária. A palavra de Deus é como aquela árvore robusta. Ela não falha. Mas o que cedeu? O solo do nosso coração. Que não foi capaz de sustentar aquela palavra de Deus. Você está entendendo, queridos? Eu e você precisamos olhar para o solo do nosso coração. Porque a palavra de Deus não muda. Mas será que o solo do seu coração, ele tem cedido? Será que a sua fé, ela tem naufragado? Porque o solo do seu coração não tem conseguido segurar a palavra de Deus? Você já pensou sobre isso, queridos? Amém? Hoje eu queria que você pensasse sobre isso. Eu vejo pessoas, queridos, que muitas vezes elas deveriam estar muito além do que estão. Elas deveriam estar muito acima do que estão. Mas muitas vezes, queridos, o solo do coração dela, existem coisas que não deveriam estar plantadas lá. Eu quero ler com vocês em Hebreus 12, versículo 14. A paz, dona Leli, seja bem-vinda, viu? Hebreus 12, 14. Ele fala sobre a amargura. Preste atenção, queridos, enquanto a palavra de Deus é a semente de Deus, a amargura é a semente de Satanás. A amargura é algo que é plantado no seu coração. Mas quem planta a amargura no seu coração? Satanás. E se você não arrancar ela vai florescer lá, irmãos. E a Bíblia diz em Hebreus 12, do 14 ao 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, nós vemos aí que pessoas podem se separar da graça de Deus, sair do fluxo da graça, porque acolheram a amargura no coração. Como aconteceu comigo. Eu saí do fluxo da graça de Deus naquela época. Eu comecei a ficar triste. As coisas pareciam que estava tudo dando errado para mim. Não que a graça de Deus estava falhando, não, a graça de Deus continuava a mesma. Mas quem saiu do fluxo da graça? Eu. Então ele fala aqui, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ele fala que a raiz de amargura, ela brotando no seu coração. Diga, a raiz de amargura é a semente de Satanás. Ele sopra no seu ouvido e ele fala, e fulano de tal? Como é que você vai perdoar essa pessoa? Você não viu o que fulano de tal fez por você? Você não merecia mais? Sabe o que é isso? Satanás plantando dentro do seu coração raiz de amargura. Amém? E ela diz que a raiz de amargura brotando faz o que com você? Te perturba. Aí eu digo para você uma frase que eu costumo dizer: todo amargurado é perturbado. É impossível uma pessoa amargurada viver em paz. Todo amargurado é perturbado. Porque plantou raiz de amargura lá, a pessoa ela vai viver o quê? Perturbado. E outra coisa, todo amargurado tem língua solta. Porque ele não consegue conter a amargura só para ele. Ele vai contaminando as outras pessoas. Ele vai dizer, você não sabe o que fulano de tal fez? Você não sabe fulano de tal? Porque ele acha que aquela contaminação vai trazer cura para ele, mas não vai. Porque a cura, ela não vem através dessa contaminação. A cura vem através de liberar perdão. É você liberar perdão pela fé. Às vezes as pessoas acham que dizer sobre a amargura sofrida vai trazer refrigério, mas não vai. Você pode dizer para 50 pessoas aquilo que você sofreu, mas isso não vai te trazer refrigério. Porque o refrigério, quem só traz é apenas o perdão da parte de Deus. Amém, queridos? Mas diga comigo, eu não sou amargurado. Eu cuido do solo do meu coração. Amém, queridos? E agora eu quero falar para você, para a gente finalizar a nossa ministração dessa noite, sobre 10 motivos de mágoas nas famílias. Amém, queridos? Eu separei 10, eu poderia ter falado muito mais, mas os 10 principais motivos que geram mágoas dentro de casa. Eu quero que você fique bem atento neles, amém, queridos? O primeiro deles eu botei indiferença. O que é indiferença? Não se importar.
Quando você está dentro da sua casa e você não se importa ou não transmite que se importa com o seu cônjuge, com os seus filhos, isso gera no coração deles o quê? Motivo de mágoa. As pessoas, elas precisam saber que você se importa com ela. Você sabia que até na igreja, as pessoas que congregam com você precisam saber que você se importa com ela? Algumas pessoas dizem assim, Esté, eu me importo, mas eu me importo ocultamente. Não. Se você se importa, aquilo que você se importa, você precisa mostrar em palavras e em atitudes. Outras pessoas, elas dizem assim, Esté, eu já perdoei, eu só nunca mais quero falar com essa pessoa. Para mim, essa pessoa morreu. Não, isso é indiferença. No perdão não existe indiferença. E indiferença causa mágoa nos corações. Você sabia que pais com filhos, quando eles tratam indiferentes, quando são indiferentes com os seus filhos, isso traz mágoa no coração da criança? Mães com seus filhos também. Eu estou dando exemplos aleatórios aqui, amém, queridos? E você pega aquilo que for bom para você. Dentro de casa, quando as mães se chateiam, os pais se chateiam com o filho, falam, eu não vou mais falar com ele, não. Eu falo, e ele não ouve, agora eu não vou demonstrar amor, eu não vou mais falar. Isso causa o quê? Mágoa nos corações. Dentro de casa também, quando o esposo é indiferente com a esposa e vice-versa, isso causa o quê? Mágoa nos corações. Outro motivo de mágoa na família é omissão. Não se posicionar. Sabia que quando você não se posiciona com o seu papel dentro da sua casa, isso gera mágoa na sua família? Existem muitas esposas hoje que são magoadas com o seu marido porque não veio um posicionamento de homem na vida do seu marido. Às vezes o homem defende todo mundo, defende a mãe, minha mãezinha querida, mas quando é para defender a esposa, nada. Não é? Isso acontece muito nos aconselhamentos. Você vai aconselhar, aí às vezes a esposa fala assim, Esté, mas a mãe dele faz o que quer e ele nunca me defende. Ele nunca fala nada. Aí ele fica esperando que eu fale. Mas como é que eu vou falar na minha sogra? Ele que tem que falar porque é a mãe dele. E aí a esposa fica magoada. Porque o marido, em vez de se posicionar e dizer, olha, nessa casa aqui quem manda é a minha esposa. Porque ela é a dona dessa casa aqui. Eu sou casado, cabeça, e ela é quem manda nessa casa aqui. No âmbito do lar, amém, queridos? Não estou dizendo que ela é o cabeça, mas no âmbito do lar. Não é a sogra que manda na casa. Amém? Não é a mãezinha, por mais querida que ela seja. Amém? Que querida da mãezinha, mas não manda lá. A querida da mãezinha manda onde? Na casa dela. E muitas vezes o marido não se posiciona. E aí, por causa da omissão, a esposa fica o quê? Magoada. Não é tão simples, irmãos. Porque marido, é a hora, quando você precisar se posicionar, é a hora de você ser o herói da família. De você encher o peito e falar, nessa casa aqui, é a minha esposa que organiza as coisas são do jeito dela. A organização do lar é do jeito que ela organiza. Pronto, acabou-se. Aí você sai como o herói da casa. Aí depois você me dá os créditos nessa daí, tá? Porque a dica quem te deu foi eu. Mas muitas vezes a omissão, ela traz esse sentimento de mágoa. Amém? Muitas vezes os pais, eles não defendem os filhos quando precisam ser defendidos. Eu não estou dizendo que você tem que botar a mão na cabeça da criança por tudo. Mas existem coisas que realmente a criança tem razão. E você não pode se omitir em relação a isso, amém? Tem pais que falam assim, não, mas criança não sabe o que fala. Mas ouça a criança, queridos. Às vezes na escola, brigou lá na escola, mas realmente não foi culpa dela. Realmente não foi ela que puxou a briga. Você precisa o quê? Ouvir. E muitas vezes, porque os pais não, se omitem em relação a isso, os filhos ficam o quê? Magoados. E ficam assim, meu pai nunca me ouve, minha mãe nunca me ouve. Porque são omissos. Às vezes a mulher é omisso no cuidado do lar. E aí traz mágoa para o cônjuge. O marido fica pensando, meu Deus, mas essa casa é uma bagunça. Tudo aqui é de pernas para o ar, não tem rotina nessa casa. É tudo desarrumado. E o marido fica magoado por causa da omissão da esposa em cumprir o papel dela como esposa. Amém, queridos? E muitas vezes a esposa fica magoada com a omissão do marido, que deveria ser o cabeça, puxar as coisas, mas o marido fica parado, esperando que ela tome atitude. E ela fala para mim, Esté, o que eu faço? Porque se eu não fizer, o meu marido não faz.
Aí você me deixa numa situação dessa no aconselhamento, irmão. Amém, queridos? E isso traz mágoa para o coração. Amém? Porque uma esposa de verdade, ela quer ser o quê? Esposa. Uma esposa de verdade, ela não quer ser o cabeça. Amém? A maioria das esposas, uma esposa cristã, ela quer ser esposa. Ela quer que o marido tome a frente e resolva tudo. Eu quero que o Tiago resolva tudo. Amém? Um dia desse eu fui ensinar em Cascavel, lá na escola, e o Tiago falou assim, Esther, você já resolveu a tua ida para Cascavel? Já com a diretora? Eu falei, Tiago, resolvi tudo. Aí ele falou, resolveu? Resolvi tudo, está tudo certo. Então, o que tu falou? Eu falei que você ia resolver, Tiago. Aí ele falou, Esther, mas é para tu resolver a tua passagem. Eu falei que tu vai resolver tudo, Tiago, que está tudo certo. Aí ele falou, Esther, você não é mole, Esther. Aí teve que me levar de carro para lá, irmão. Aí ele falou, você vê se você resolve pelo menos a tua volta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque uma esposa, eu sou um exemplo, eu sou uma brincadeira, amém, queridos? Mas a questão é, muitas vezes nós não podemos nos omitir no nosso papel no lar. Amém, queridos? Não se omita, porque cada vez que você omite, você traz mágoa para o coração do outro, amém? Não sei se vai dar tempo da gente falar nos 10, mas eu vou falar mais um pouquinho, amém? Então, outro motivo de mágoa na família são acusações. Aponta seu dedinho para o seu irmão e fala assim, acusações, Você sabe, o seu dedinho nervoso, é aquele seu dedinho, você é muito assim, mas você é muito assado, mas você é igual ao seu pai, a sua mãe, você é a cara da sua mãe. Isso aí me lembra seu pai, mas você é assim, mas você não muda. Não, irmão? Acusações são motivos de mágoa no casamento. Aquilo você era, e às vezes a pessoa já até mudou, mas para a gente não mudou. Às vezes a pessoa está lá, mudou de fato, e mudança com frutos. Estou dizendo não só mudança de falar, não, estou dizendo mudança com frutos de arrependimento. Mas a gente continua acusando. Você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, aquilo outro. Amém, queridos? Outra coisa, não ouvir ou julgar sem ouvir o outro lado. Precipitação no julgamento também traz mágoa no coração. Porque em toda situação existem dois lados. E principalmente se você é líder, queridos, eu e o Tiago, a gente treina muito isso. Quando alguém fala algo, a gente vai procurar ouvir o outro lado. Para dos dois lados tirar uma conclusão. Precisamos ser cuidadosos no nosso julgamento, mas não no sentido de apontar o dedo. Julgamento no sentido de discernir, amém, queridos? Porque, às vezes, quando nós nos precipitamos em determinada situação, magoamos o nosso cônjuge. Porque nos precipitamos e nem ouvimos o que ele tem para dizer. E ele está tentando dizer, mas eu já sei. Eu sei que tu fez isso porque tu sempre faz isso. Isso é a sua cara. Eu olhei aquela situação, eu já vi você nela. É assim que a gente fala. Porque você faz sempre assim. Mas deixa eu falar. Não precisa falar porque eu já sei. E aí isso é motivo o quê? De trazer mágoa e amargura para outra pessoa. Amém, queridos? Ouça. Se você é casado, ou se você pretende se casar, vai treinando o seu ouvido. Porque a gente gosta de falar muito, a gente não gosta de falar. Mas se você é casado, você tem que treinar a ouvir. Amém? Ouvir muito. Amém? Principalmente se você é marido. Aí você ouve, irmãos. Você ouve. Aí você vai ter que ouvir. Você vai ter que ter pós-graduação em ouvir. Porque você é marido, você é praticamente alguém que nasceu para ouvir, irmãos. E no final, se você não tiver nada para falar, está tudo bem, mas você ouviu. Isso que é o importante, amém, queridos? Amém, aleluia, glória a Deus. Outra questão que traz mágoa na família, preferência, predileção ou favorecimento. Isso em relação aos filhos. Precisamos ser muito cuidadosos em relação a isso, né? Pais que favorecem um filho mais do que o outro. Amém? E às vezes, muitas vezes, essa predileção ela é declarada. E isso você cria filhos amargurados, sem necessidade. Amém, queridos? Então tome muito cuidado com comparação, com predileção. Mas seu irmão é melhor nisso. Mas seu irmão sabe fazer melhor isso. Mas é claro, queridos, uma pessoa é diferente da outra.
Uma pessoa vai ser melhor numa coisa, a outra vai ser melhor na outra coisa. Por quê? Vou dizer uma grande revelação para você. São pessoas diferentes. Pessoas diferentes têm habilidades diferentes, comportamentos diferentes e personalidades diferentes, queridos. Então é óbvio que uma pessoa vai ser melhor numa coisa, a outra vai ser melhor naquela outra. Mas precisamos ter cuidado com isso, com predileções, preferências. Outra coisa, sentenças duras demais. Aquela mão pesada traz mágoa também para o seu filho, falando de filho. Sabe aquela mão pesada, aquele castigo mal dosado? Eu não estou dizendo que você não precisa corrigir, mas cuidado com o peso da sua mão. Amém? Às vezes uma criança faz isso e aí você exagera naquela correção. Isso traz mágoa. Amém, Esther? Qual é a correção que eu preciso dar no limite correto? Peça ajuda do Espírito Santo, ele vai te dizer. Amém, queridos? Porque crianças que são criadas debaixo de uma mão muito pesada, as crianças elas se sentem também o quê? Amarguradas em relação a isso, né? Ao contrário também, crianças debaixo de uma mão muito leve se tornam levianas também, faz o que quiser, né? Então, o equilíbrio você busca o quê? Na sabedoria de Deus, amém, queridos? Outra coisa que traz mágoa na família, já estamos acabando, ressuscitar defunto. Isso daí a gente faz. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é ressuscitar defunto? É aquela falta que a pessoa fez contra a sua vida, mas que você anotou. Mas que você anotou para ressuscitar no momento certo. Porque no momento certo você puxa lá do seu caderninho e diz assim, olha, mas você não sabe que em 1993 você fez assim, assim, assim. Porque eu me lembro. Aí eu me lembro que quando a gente se casou, uma semana depois você fez isso. Eu me lembro que você fez. Aí você fica ressuscitando defunto. E eu vou dizer para você, querido, ressuscitar defunto não leva a nada. Fala para quem está do seu lado, ressuscitar defunto não leva a nada, queridos. Deixa o que ficou para trás, irmãos. E siga em frente, amém, queridos? Porque isso só vai trazer problema no seu casamento. Outra coisa que traz mágoa no seu casamento, falta de palavras de afirmação. Isso é bem importante. Ah, Esther, mas eu não sou muito de falar. Eu digo para você, você vai ter que treinar, irmãos. Ah, mas eu não gosto de falar muito. Ah, irmãos, vai ser algo que você vai ter que aprender a gostar. Porque palavras de afirmação, ela muda o clima da sua casa. Porque tem gente que elogia todo mundo. E o pior, tem gente que elogia todas as pessoas, o colega de trabalho, o chefe, o pastor, mas não tem coragem de elogiar a esposa. Aí dá ruim, irmãos. Você está entendendo? Elogia todo mundo. Ah, elogia o filho dos outros. Porque o filho de fulano de tal, o filho do vizinho. Mas aí seu filho está esperando um elogio. E você não faz nada. Você sabe que a criança, ela fica o tempo todo esperando teu elogio. O nosso filho anda de skate e ele faz a manobra e ele fica. Porque ele fica esperando o nosso joinha. É o que ele está esperando, porque ele é o quê? Filho, irmãos, filho é tudo igual. E agora, na sua família também é assim. Seus filhos, eles estão esperando palavras de afirmação. Ah, Esther, mas as minhas palavras estão ocultas. Palavras ocultas não servem. As palavras, elas precisam ser verbalizadas. Não me enrola, não. Porque Deus sabe o que eu sinto. Deus sabe, mas a pessoa que está do seu lado não é Deus. Ela não é Deus. Ela precisa ouvir de você. Ah, Esther, mas eu fico muito sem graça. Treina. Não é? Treina, vai treinando. Fala sem graça, mas depois para de ficar sem graça. Ai, como é que faz isso? Como é que eu treino? Começando. Palavras de afirmação para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Aquilo que ele fez bem, elogia, irmãos. Olha só, eu vou dizer para você, uma boa dica para você. A mesma energia que você gasta para criticar, canaliza para palavras de afirmação que vai dar certo. Porque para te criticar, você sabe. Aí você pega a mesma energia e canaliza para palavras de afirmação. Dizendo aquilo que você vê nele, aquele esforço que você vê, que precisa ser o quê? Verbalizado. Amém, queridos?
Outra coisa, falta do contato físico, abraço, carinho. Isso faz parte do relacionamento familiar, amém, queridos? É claro que tem gente que gosta de abraçar mais do que outras. Tem gente que é mais grudente, tem gente que é mais chiclete. Então, se você é casado com alguém chiclete, você vai ter que abraçar muito. Isto é como se vira, irmãos. Amém? Até com filhos, tem filhos que gostam mais de abraçar, tem outros que não gostam. A gente tem um, né, Tiago, que a gente vai andando para o lado, ele vai junto. Vai andando, ele vai junto. Mas não consegue ficar longe, irmãos. Às vezes o sofá é enorme. Ele vem e fica apertado, grudado em você. Por quê? Precisa do contato físico. E contato físico, ele faz parte de um bom relacionamento. Amém, queridos? Então, eu não estou dizendo que você tem que sair abraçando todo mundo da igreja, não. Estou dizendo na sua casa. Na sua família, seu cônjuge, amém, queridos? Ah, vou abraçar todo mundo da igreja, agora agarrar, vou dar roxo em todo mundo. Quem mandou a mulher, pastor? Né? Não, mas na sua casa você precisa viver assim. Abraçar, né? Fazer carinho, pegar no cabelo, olha. Para quem é casado, vai em outros abraços mais, amém, queridos? Mas o contato físico, ele é o quê? Muito importante. Importante demais para o seu casamento. E quando isso não existe, ele pode gerar mágoa no coração. Porque quando a pessoa espera por isso e você não tem não dá isso, não é? Não demonstra isso, a pessoa ela pode não se sentir amada. Pode sentir que ela não é valorizada. Que você não gosta de estar perto dela. Amém, queridos? Isso é muito importante. E agora, por último, quebra de caráter ou de integridade moral. Isso gera mágoa no casamento. Sabe, queridos, a nossa vida cristã, nós fomos chamados para andar com caráter irrepreensível. E com integridade moral. E quando isso não existe no casamento, isso gera mágoa. Quando a criança percebe que o papai e a mamãe mentem. Quando percebe que o papai não cumpre a palavra. Quando a esposa percebe que o homem, ele enrola e inventa história. Quando ela combina uma coisa, mas daí ele faz outra. Quando combinado com o dinheiro foi para gastar nisso. E aí a pessoa gastou o dinheiro com outra coisa. Isso é quebra de princípio, quebra de integridade moral, quebra de caráter. Isso gera mágoa na pessoa que está ao seu redor. Amém, queridos? Quando a pessoa ela se sente o quê? Traída por causa da conduta do cônjuge. Ou da conduta do pai ou da mãe. Isso gera mágoa no meu coração. Quando a pessoa ela descumpre a palavra. Amém, queridos? Quando ela não se torna aquela pessoa íntegra. O que é integridade, queridos? Integridade é você expressar na sua vida o caráter de Deus. Deus, ele é o que é. Ele é íntegro. Em Deus você não vê mentira. Em Deus você não vê infidelidade. Em Deus você não vê descumprimento de caráter, descumprimento de palavra. Deus tem uma palavra só. O que ele falou é falado e ponto final. Agora, eu e você fomos chamados para andar nessa mesma integridade. Porque muitos casamentos, eles naufragam porque não existe integridade dentro de casa. Amém, queridos? Eu quero que você pense nisso. Eu botei esse por último, porque esse é um dos mais importantes. Viva em integridade moral. Seja aquilo que a palavra de Deus chamou você para ser. Tenha uma palavra só. Seja uma pessoa de caráter. Caráter é algo muito importante. Amém, queridos? Eu quero incentivar você a pensar nessa palavra de hoje, a compartilhar essa palavra com outras pessoas e, principalmente, guardar o bom solo do seu coração. Porque a palavra diz que é lá do solo do seu coração onde procede a saída de vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu já posso ver.
refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez, vejo grandezas se aproximando, estão chegando,